Oi, turma! Queridos alunos do curso de Pedagogia. Então, vamos para mais uma aula sobre a metodologia do ensino de artes, né? Dessa vez, a gente vai adentrar em mais um universo infantil. A gente vai adentrar verdadeiramente aí na linguagem, no desenvolvimento geral da criança. E para iniciar, a gente vai ver aqui um pouco sobre as fases do desenvolvimento da criança, né? Mas para isso é importante a gente falar um pouquinho sobre essa linguagem infantil, né? Então a linguagem, ela é o aspecto mais amplo, ou seja, é a capacidade de comunicar-se, de compreender e ser compreendido. Essa linguagem, ela envolve todas as expressões faciais, os tremores, lágrimas, sorrisos. E já a fala, ela é a expressão dessa linguagem. Isto é a forma como transmitimos as nossas ideias. Então, as expressões faciais, o choro, tudo isso é uma forma de linguagem. A gente traz aí um quadro com as fases do desenvolvimento da criança, né, de 0 a 3 anos. A gente vai perceber que em cada fase existem suas características próprias, né? Quero deixar claro aqui que não é uma regra, né? A gente precisa observar que as nossas crianças, elas são seres individuais. Aqui a gente vai perceber o que se espera, né? As características que se esperam encontrar em cada fase. Mas as crianças, repito, têm as suas individualidades, as suas particularidades. Então, segundo as fases do desenvolvimento, de 0 a 3 meses, a criança está na fase das vocalizações. São os sons guturais, né? São as repetições de vogais. É uma fase aí não linguística, em que a criança ainda não produz uma fala, né? Ela repete muito o sonzinho das vogais, né? Já de 3 a 6 meses, essa criança ela começa a entrar na fase de lalação, né? A criança começa a sentir prazer em balbuciar, em fazer movimentos com a boca, né? Essa fase mesmo da lalação. Já dos 6 a 9 meses, terminando essa fase, né, em que a criança gosta muito de balbuciar, ela sente prazer em fazer esses movimentos, ela começa a entrar aí numa fase de pré-conversação. Ela já responde quando ela é chamada, ela já repete alguns sons, principalmente aqueles sons que são mais familiares. Quando você chama uma criança de 6 a 9 meses, ela já consegue olhar, né, atender essa chamada. Do 9 a 1 ano de idade, né, a 12 meses, começa aí as vocalizações mais precisas. Surge a primeira palavra, né? Geralmente mamãe, papai. Então ela começa a agrupar os sons e começa a surgir sílaba repetida à vontade, né? Todo animal que ela vê, ela começa a dizer au, au. E aí ela começa a surgir essas primeiras palavras, né? Mamãe. Já depois dessa fase, ela começa a entrar aí de 1 ano a 18 meses nas primeiras palavras mais funcionais, né? Ela já identifica as partes do corpo, ela já compreende verbos como dá, acabou, quer. Esses verbos mais pontuais ela já consegue identificar. Dos 18 a 24 meses, a criança ela começa a prestar atenção, ela já começa a compreender histórias, ela inicia o uso de frases simples, geralmente frase de 2 palavras. E aí ela começa a entrar aí na fase de 2 a 3 anos, onde inicia-se sequência de 3 elementos, né? Ela já começa a pronunciar mais frases de 3 elementos, como por exemplo, neném come pão, neném quer ir para a rua, neném quer rua, né? Geralmente ela se coloca como terceira pessoa. Observe que nessa fase, dificilmente a criança se coloca como primeira pessoa.
eu quero comer, né? Ela sempre usa a terceira pessoa. Neném come pão, neném gosta de brincar. E aí ela vai usando geralmente frases com 3 palavras. Então, quando a gente olha e analisa o slide anterior com todas essas fases da criança, que tem muito mais característica do que essas que eu coloquei, a gente percebe que desde pequeno já existe a comunicação, mas esta não é feita por meio oral. Seu desenvolvimento passa também por períodos até que a criança chegue à utilização de frases e múltiplas palavras, né? Você percebe, analisando toda essa fase, que a criança ela se comunica com o choro, com o reflexo, de alguma forma, desde que a criança nasce, a linguagem, a comunicação já existe, mesmo que ainda de forma não verbal. E aí existe diferentes tipos de linguagem, né? Existe a corporal, existe a falada, a escrita e a gráfica. E todos esses tipos de linguagem, eles permeiam as fases da criança. Então, como as crianças adquirem e desenvolvem essa linguagem, né? Como é que elas conseguem se desenvolvendo em cada fase? Então, o desenvolvimento da linguagem, ela se divide em 2 estágios. O estágio pré-linguístico e o linguístico. O que é esse estágio pré-linguístico? É quando o bebê usa de modo comunicativo os sons. Ele não usa palavras nem gramática. No início, ele usa até o choro como essa forma de comunicação, né? E a mamãe, ela vai percebendo, as pessoas que cuidam dessas crianças, quando é um choro de fome, quando é um choro mais de alguma dor, ou de querer colo. Então, através desse choro, nesse estágio ainda pré-linguístico, onde não existe ainda a palavra, a gramática, a criança ela já começa a desenvolver aí a linguagem, até ela chegar no estágio linguístico, que é quando ela usa as palavras propriamente ditas. E aí, para explicar todas essas fases, para explicar esse desenvolvimento da linguagem, existem muitas teorias, né? Muitos estudiosos apresentam teorias a respeito do desenvolvimento da linguagem desde o nascimento da criança. E aqui a gente vai trazer apenas algumas, né? A gente traz aqui a teoria nativista, que defende a ideia de que a estrutura da linguagem é em grande parte especificada biologicamente. Então, essa teoria, ela acredita naquele ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é, né? Então, ele usa muito a linguagem atrelada à parte biológica. Já a teoria empirista afirma que a linguagem ela é aprendida inteiramente por meio de experiência, né? Segundo Skinner aí, a linguagem surge pelas experiências, né? Já Vygotsky, ele traz que a linguagem se dá a partir da interação com esse mundo, né? Ele traz mais uma teoria interacionista. Ele diz que a linguagem surge pela interação, né, com o mundo. E aqui a gente traz também Piaget, né? A gente não pode deixar ele de fora, porque ele traz uma grande contribuição nessa fase, nesse desenvolvimento da linguagem, né? Nesses estudos. Então, Piaget, ele diz que a linguagem ela é construída, resulta de uma construção progressiva do sujeito em interação com o meio físico e social, né? Segundo Piaget, esse desenvolvimento da linguagem está muito ligado ao cognitivo, à inteligência, a cada fase da vida da criança, né? E aqui a gente traz, com o estudo dele, ele dividiu em 4 estágios de desenvolvimento cognitivo da criança, né? O primeiro estágio vai do nascimento até os 2 anos de idade e é chamado de sensório motor. Nesse estágio, né, ocorre o desenvolvimento de uma ação mais reflexa e instintiva, né, para uma função simbólica. Neste período, a criança constrói e percebe o mundo pela coordenação de experiências sensoriais e ações físicas.
Então, a criança, ela manipula, ela tem muito reflexo, ela constrói e percebe o mundo pela coordenação, ela é muito a questão de pegar, do motor. Depois dos 2 anos, começa o estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, onde a criança começa a representar o mundo com suas próprias palavras e imagens, demonstrando o desenvolvimento da capacidade já mais simbólica e indo além das pistas fornecidas pelas ligações sensoriais e físicas. Então aqui já começa mais a um desenvolvimento simbólico, né? Muito além do que é fornecido através das questões físicas. Terminando esse estágio pré-operatório, ele começa a ingressar aí no operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, onde a criança, e nesse operatório concreto, ela apresenta um pensamento mais lógico, né, a respeito dos acontecimentos concretos, e ela consegue classificar objetos em diferentes categorias. Nesse estágio, né, no operatório concreto, ela já consegue classificar os objetos em categorias diferentes, né? E aí depois ela começa a entrar aí dos 11 aos 15 anos nesse operatório formal, né, onde o adolescente aí já manifesta um pensamento mais lógico, mais abstrato, mais idealístico, né? Então, segundo Piaget, esses estágios, a linguagem ela se desenvolve de acordo com o desenvolvimento cognitivo, né? À medida que o desenvolvimento cognitivo vai acontecendo, essa linguagem também vai se desenvolvendo. E aí essa linguagem se desenvolvendo, lembra que eu coloquei lá nos primeiros slides dessa aula, que existe também uma linguagem aí falada, uma linguagem gráfica, né? E aí a criança, ela começa a entrar nessa construção mesmo, do desenvolvimento da leitura e da escrita, né? E aqui, não que as outras partes não sejam muito importantes, mas aqui para nós que somos pedagogos, para vocês que são estudantes desse curso, é preciso a gente entender muito bem como se dá esse desenvolvimento da leitura e da escrita, né? E para isso é importante a gente saber o que é a escrita e o que é a leitura, né? Então a leitura é a maneira de comunicar-se com o texto impresso por meio da busca de compreensão. O ato de ler ativa uma série de ações na mente de quem está lendo, pelas quais ele extrai informações. É muito mais que decodificar palavras. Então, quando a gente fala em leitura, vai muito além de apenas decodificar uma palavra, né? A criança pode conseguir ler uma palavra e não ser um leitor, né? Não ter desenvolvido a leitura, porque ela consegue decifrar, decodificar ali as letras, mas ela não consegue a compreensão que é inerente da leitura, né? Não consegue extrair informações da palavra, do texto que ela conseguiu decodificar. Já a escrita é uma forma de representação dessa linguagem falada. É um ato de significar, de representar ideias, conceitos ou sentimentos por meio de símbolos, mas de origem gráfica e não sonora. Ou seja, a escrita eu vou dar significado à minha linguagem oral. Eu vou representar essa linguagem através de símbolo, que o nosso alfabeto através das letras. Então, analisando o que é leitura, o que é escrita, fica uma pergunta: o que vem primeiro, a leitura ou a escrita? Então, no processo de alfabetização, a leitura precede a escrita, ela vem antes da escrita. Embora escrever e ler são duas atividades da alfabetização que devem ser conduzidas paralelamente. Mas por que a gente coloca aqui que a leitura precede a escrita? Porque muitas vezes, a gente vê isso muito, né? Principalmente em pessoas adultas, eles não têm a leitura, como a gente diz, eles não conseguem escrever,
não consegue transcrever através de símbolos, mas eles conseguem ler o mundo, né? Eles conseguem ler, conseguem pegar um ônibus através do número daquele ônibus, conseguem ler uma placa de trânsito, conseguem ler aquilo que está no seu dia a dia. Então, por isso é que a gente diz que a leitura ela precede a escrita, né? A leitura, na verdade, ela é uma decifração e uma decodificação. Por quê? Observe esse processo que acontece na vida de um leitor, né? Primeiro, ele decifra a escrita, né? Ele consegue decifrar ali o que está escrito. Depois que ele decifra a escrita, ele passa a entender, ele precisa entender a linguagem que ele encontrou ali naquela palavra, naquele texto. Depois que ele entendeu aquela linguagem, aí ele começa a decodificar as implicações daquele texto. O que aquele texto quer dizer, o que aquela palavra traz para mim, traz para quem está lendo. E aí sim, ele consegue refletir sobre isso e formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu. Isso é ser um leitor. Quando eu decifro a escrita, eu entendo a linguagem que está ali encontrada, eu consigo perceber o que o texto quer me dizer, e aí eu consigo refletir e formar uma opinião. Aí sim, eu estou formando leitores. Então, ler, ele é um processo de descoberta, requer um trabalho paciente e com intencionalidade. Por que eu quis colocar esse destaque, né? Que ler é um processo de descoberta e que nós precisamos ter paciência, desenvolver esse processo com intencionalidade. Porque como pedagogos, nós vamos estar nos deparando o tempo todo com esse processo de alfabetizar alunos, né? Com esse processo da leitura e da escrita. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos planejar, trazer para as nossas crianças atividades que possam ajudar nesse processo. Repito mais uma vez, atividades precisam ter um objetivo, precisam ter uma intencionalidade. Se eu quero naquele dia trabalhar a escrita da minha criança, a escrita do meu aluno, eu preciso trazer atividades que levem a minha criança a desenvolver essa escrita, né? Eu preciso traçar objetivos. Então é importante, a gente não pode deixar de terminar a nossa aula com esse slide, né? Para dizer que nós como pedagogos, como professores, a escola como um todo deve despertar o aluno para a atividade de leitura, percebendo a sua importância no processo de alfabetização. Esta torna o aluno apto a conquistar o mundo e se realizar enquanto indivíduo. Isso é muito importante, principalmente nesse retorno que nós estamos tendo dentro das nossas escolas. A gente tem percebido um déficit muito grande nessa questão de leitura e de escrita. Então é importante despertar no nosso aluno, apresentar para o nosso aluno esse espírito leitor, né? Esse desejo de aprender. Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso ajudar o meu aluno a conquistar o mundo, a se realizar enquanto indivíduo? Despertando neles o prazer pela leitura, né? O prazer em ler. A criança ela precisa ter prazer com a leitura desde a educação infantil, para que ela possa, no futuro, se realizar enquanto indivíduo. E como eu desperto nas minhas crianças, lá na educação infantil, lá nas séries iniciais, o prazer pela leitura, realizando atividades lúdicas, de acordo com a faixa etária da minha criança, do meu aluno. A gente vai percebendo aí que essas atividades lúdicas, ela pode despertar o prazer em aprender, ela pode despertar o prazer da criança em estar na escola, em estar na sala de aula, em se esforçar nessa questão de aprendizagem.
Então fica aqui como algo importante para nós. Vamos despertar nas nossas crianças o prazer pela leitura. Vamos desenvolver atividades que possam ser lúdicas, prazerosas para as nossas crianças. E a gente termina com essa imagem, né? Na verdade é uma frase aí de Monteiro Lobato, que está tão presente aí na literatura infantil, que ele diz assim: quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Despertemos leitores nas nossas escolas.